E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na residência oficial do chefe de Estado francês, o Palácio do Élysée, em Paris. O encontro com o brasileiro teve protocolo reservado a chefes de Estado. Macron se encontrou com Lula em um momento em que a relação entre Brasil e França anda um pouco abalada. O presidente francês é crítico da política ambiental do atual governo Bolsonaro. Ele chegou a vetar qualquer acordo comercial com o Mercosul, falando em crime de ecocídio por parte do nosso país. O ex-presidente Lula defendeu a reformulação do acordo comercial de 2019 entre a União Europeia e o Mercosul após as eleições de 2022. Além de ser recebido com as honras, já volta, inclusive, a falar também como chefe de Estado, e é justamente sobre isso que a gente chama o nosso Rodrigo Constantino para que você responda, consta, a nossa pergunta que nós fizemos hoje aos nossos ouvintes, né? O Lula merece ser tratado como um chefe de Estado? Merece essa pompa toda? Eu vi que você tuitou que o Macron virou o Lacron. O Macron sempre foi o Lacron, isso diz mais sobre ele do que sobre o Lula. Se o Lula merece ser tratado como chefe de Estado, claro que não. O Lula merece ser tratado como prisioneiro, né? Ele estaria lá em qualquer país sério, não fossem companheiros supremos que acham que o Brasil já vive no semipresidencialismo, em Togaquistão. Agora, veja, Macron, é engraçado isso, porque isso diz muito sobre essa imprensa, esse convescote da esquerda aí, né, que acha que fala em nome do mundo. O Macron, eu prefiro chamar de Lacron, ele é tratado como alguém moderado, terceira via. Por quem? Pela imprensa esquerdista, que esquece, por exemplo, que ele foi indicado para a política pelo socialista Hollande. Né? Então o Macron percebeu ali um espaço para a suposta terceira via, La Marcha, né? Quando ele quis se descolar do fracasso que era o Hollande, mas ele era também um esquerdista e que veio inclusive do setor financeiro como investment banker. E aí tem outro paradoxo a princípio, né? Muito esquerdista fala, banqueiro esquerdista, até parece, não entendem nada de nada, nunca leram sobre Rockefeller, sobre Fundação Ford e sobre também os herdeiros aí do Itaú, por exemplo, né? Maria Alice Setúbal andou esses dias defendendo Lula, justamente porque ele seria um grande democrata, aquele que defende Cuba, Venezuela, Nicarágua, né? Então, não há nenhuma surpresa aqui para quem sabe que tem uma elite endinheirada que adora brincar de revolucionária, né? De esquerdista engajada e por aí vai. E enxerga em pessoas como Lula um instrumento para espiar seus pecados, para se vender como bonzinho, como descolado, como preocupado com os pobres e com as minorias e por aí vai. Pois bem, o Macron, ele não quer saber de soberania nacional no aspecto da Amazônia. Então é bom que isso deixe muito clara a divisão. O presidente Bolsonaro é alguém que defende o direito do Brasil tocar o seu projeto na Amazônia, até porque o Brasil não é o patinho feio na área climática, já cansei de dizer isso aqui. O Lula é alguém que se curva diante de um presidente que acha que a Amazônia é dele e não nossa. Então aí já fica a diferença. Outra coisa, é engraçadíssimo ver essa bolha da imprensa esquerdista, né? Na Veja, por exemplo, tem o filho da Miriam Leitão lá, acho que é filho dela, o Matheus Leitão, enaltecendo essa visita, né? Se rasgando de emoção quase, dizendo Lula foi aplaudido de pé, né? Recebido por essa bolha esquerdista europeia, né? Enquanto que o presidente Bolsonaro é o rei das gafes, é um pária e tem que ir para Catar e Bahrein pedir dinheiro, né? Então, isso mostra bem essa turma da velha imprensa que tem essa visão estética de mundo, né, que adora se curvar diante de lideranças colonialistas internacionais que querem explorar o Brasil e que tem essa visão de uma espécie de mascote no Brasil, né? O bom selvagem que vai ser subserviente aos interesses europeus, enquanto do outro lado nós temos alguém que está tentando correr atrás, pelo menos, de recursos para investimentos produtivos no Brasil. É mais ou menos isso que se apresenta como divergência hoje. Piperno, o Lula foi recebido por uma bolha, como o Constantino fala, ou não? Que bolha grande, né? Porque estava imaginando aqui o seguinte, qual é a maior economia europeia? A Alemanha. O futuro chanceler já conversou com o Lula anteontem, aliás, sexta-feira, Olaf Scholz. Qual é a segunda maior economia europeia? França.
Lula acabou de ser recebido pelo Macron hoje. E também não há nenhum motivo para grande empolgação, porque ser recebido por chefes de estados importantes foi uma rotina, é algo trivial na vida do político Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre foi assim. Aliás, era o cara, segundo Obama, era amigo de George Bush, o republicano, né? Olha só que coisa. Qual a quinta maior economia europeia? A da Espanha. Lula vai ser recebido lá também. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele foi, enfim, recebido pela prefeita lá da cidade, a prefeita lá de um movimento de extrema-direita e tal. Piperno, Obama não tem coisas boas para falar sobre Lula não, viu? Obama, na biografia dele, desceu a lenha no Lula. Pois é, mas chamou o Lula de o cara, né? Pois é, você vê que... Enfim, depois ele desceu a lenha. Momento. Então, mais ou menos como Alan Greenspan, né? O chefão lá do Federal Reserve, que fez muitas críticas ao Lula e depois se rendeu e se desmanchou em elogios. Algumas pessoas mudam. O Bush, por exemplo, mudou, né? Foi até muito estranha essa relação. Agora, é aí que está o negócio. Assim, não dá para comparar o prestígio internacional do Lula com o prestígio internacional, seja na Europa, na África, então nem se fala, né? Porque é o seguinte, na Europa, essa conexão esquerdista que, afinal de contas, tem todo o interesse no retorno do Lula. Por sinal, vai conversar também com a prefeita Anne Hidalgo de Paris, essa sim uma socialista, candidata a presidente. Então, na Europa, o discurso é esse. Esse converscote esquerdista, esse parlamento europeu cheio de partidos sociais-democratas e tal, não sei o quê. Na África, porque, afinal de contas, ainda é um pouco o recall da política sul-sul e tal. Corruptos e tal. Na Ásia, por exemplo, é porque eles são muito pragmáticos, né? Então, a China recebe o Lula por causa disso. Vai na América do Norte, bom, mas, enfim, acho que eles recebem o Lula eventualmente porque não gostam de alguém daqui, de alguém da extrema-direita daqui. O Obama, como eu disse, foi simpático, o Bush também. Aí na América Central e do Sul, bom, mas aí também tem vários autocratas. Então, assim, eu quero entender qual é o lugar do mundo onde ele não é muito bem recebido. Descobriu que tem esquerda no mundo todo. Descobriu que tem esquerda no mundo todo. O motivo é esse. Parabéns. Mas que coisa mais simplória. Isso só acontece porque tem esquerda no mundo todo. Bom, ainda bem, então, que tem esquerda no mundo todo também, né? Que, afinal de contas, essa foi uma grande descoberta hoje. Você, Serrão? Não é fácil, não. Por que Luiz Inácio Lula da Silva tem uma imagem tão boa no exterior? A explicação é elementar, meu caro Watson. Os governos do PT investiram pesadamente dinheiro público em propaganda internacional. Só quem teve competência maior que os governos do PT para fazer isso foi o Estado Novo de Getúlio Vargas. Naquela época também se investiu muito na imagem do Brasil, mas na verdade querendo criar a imagem boa do ditador daquele tempo. Só que isso não funcionou porque a guerra foi vencida pelos democratas, não pelos autoritários, e aí o Getúlio não ficou bem na fita. Mas Lula não. Lula tem sua imagem trabalhada a peso de ouro há muito tempo como um grande estadista brasileiro. Isso pesa muito. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, também houve a mesma máquina de propaganda do PT, também promoveu a destruição de Jair Bolsonaro, que desde antes de assumir é chamado lá fora de fascista, quando Bolsonaro pode ser tudo menos fascista na acepção correta do termo. Xingue-o do que você quiser, menos de fascista. Se ele fosse realmente um fascista, dificilmente a gente estaria vivendo aqui no ritmo de Togaquistão. Porque o fascista não iria deixar que isso acontecesse. Era ele quem ia exercer de maneira até violenta, fascista, a sua soberania de chefe do Poder Executivo. Então, essas narrativas são construídas e Lula está lá na Europa brilhando. Ele merece, sim, ser recebido. É o chefe do Poder Executivo do Togaquistão, por exemplo. O chefe, o poderoso chefão do maior esquema de corrupção do mundo, que quase destruiu a nossa Petrobras e quase levou junto o nosso país. Então, Lula é um caso absurdo. É graças a ele, graças ao Poder Supremo que lhe deu um perdão indevido, que Lula ainda está aí. É um escárnio com a cidadania brasileira, com os brasileiros honestos de verdade. Não interessa a posição ideológica que ele tenha. Você pode ser de esquerda ou de direita. Você não pode ser ladrão e corrupto.
porque essa ladruagem, essa corrupção prejudicaram o Brasil e nós estamos pagando caro por isso hoje. Então, 0 para o Stalinácio. Bruna Tornai. O Serrão está aqui falando, né, dos brasileiros, então eu vou falar um pouquinho dos franceses. De cada 10 franceses, 6 consideram Macron o pior presidente da história. É aquilo que já se disse aqui, né, o Constantino já disse. Após o Hollande, que era primeiro considerado o pior da história, o Macron conseguiu herdar aquilo que o seu próprio antecessor já tinha como pecha. Um segundo ponto, o Macron ele é o próprio globalista, né? Ele é aquela pessoa que tem a Agenda 2030, né? Então aquela agenda da ONU, agenda identitária, mas ao mesmo tempo vem do mercado financeiro. É essa união que muitas pessoas não entendem, que é realmente o misto da esquerda com o mercado financeiro. E aí, na França, em muitos jornais, quando a gente analisa a imprensa local, a gente vê que os jornais da esquerda tradicional dizem que o Macron é o pior da direita. E os jornais conservadores dizem que o Macron é o pior da esquerda. E aí virou uma piada na França, porque dizem, olha, o Macron ele consegue ser o pior da esquerda e da direita. Então, curiosamente, como a gente tem uma série de... se você tiver acesso à imprensa local, você vai ver que o Macron não é um cara muito bem cogitado ali pelos franceses, né? Da mesma maneira que o Lula não é uma unanimidade aqui no Brasil, ainda que ele seja alguém que tenha chances na eleição do ano que vem. E nessa viagem, evidentemente, ele está interessado em passar pela França especificamente, né? Porque ano que vem é ano eleitoral na França. E a gente tem aí a possibilidade... Claro que são poucos os franceses que acham que o Macron deveria tentar se candidatar, indicar alguém, etc. Mas, ainda assim, o Lula passou por lá querendo ver o Sarkozy e querendo ver também o Jacques Chirac, porque ele está querendo entender quem será o sucessor, quem será o próximo presidente, para já ir se preparando para as negociações, tal como antigamente, né? Então, é isso que está acontecendo. Agora, que o Macron não é exatamente respeitado e bem avaliado na França, a gente sabe, justamente porque na França você tem uma cultura política maior e muitos ali, a gestão do lockdown, por exemplo, foi algo que irritou a população francesa. E, assim, poucas pessoas, eu morei na França 2 anos, poucas pessoas eu já vi na minha vida que são tão carneiros, tão autômatos quanto os franceses. Me perdoem aí a sinceridade. Poucas vezes eu vi gente tão sem espontaneidade. Ainda assim, o Macron conseguiu fazer com que a população francesa, numa lembrança da antiga liberdade que um dia tiveram, talvez lá no século XVII para trás, né? Essa liberdade que eles perderam totalmente, eles voltaram a essa liberdade e foram para a rua contra os lockdowns. Então, assim, o Lula deveria escolher um pouquinho melhor seus aliados, Bruna, já que ele acha que tem tanta chance ano que vem. Eu convido todo mundo a lembrar das matérias que o Le Monde fazia na época do Lula, enaltecendo o Lula, entendeu? Enquanto ele estava roubando a Petrobras e destruindo o Brasil. Então, assim, o Serrão fala de grana, mas eu acho que vai além. É a visão estética de mundo. Essa elite culpada europeia adora um corrupto autoritário latino-americano para se sentir adepta de uma visão redentora, revolucionária do mundo. É o russonianismo, é Rousseau na veia isso. Rousseau na veia, né? que acabou com a França, né? Não existe mais, de tanto Rousseau na veia, os franceses perderam a França. E é isso que o movimento conservador... O filósofo da vaidade. Essa turma adora isso. Defenderam Che Guevara, defenderam Fidel Castro. Então Lula para eles é fichinha. E o passeinho do Lula está custando caro aos cofres públicos, porque é dinheiro brasileiro do nosso povo que está bancando essa viagem dele, com os gastos que ex-presidentes da República têm, que são absurdos e que não deveriam existir. Quanto será que custou o hotel, não? Quanto será que custou o hotel do Lula? Eu gostaria de saber. Vai lá. Veja, eu entendo muito das críticas que a extrema-direita Bolsonaro faz ao Lula, enquanto Lula é cidadão do mundo. Eu vou concordar com algumas coisas que a Bruna disse, no sentido da impopularidade do presidente Macron, é verdade. Assim como Hollande, o antecessor dele, o candidato do Hollande na última eleição não passou de 5%, foi um desempenho pífio. Sarkozy, que foi o outro antecessor, foi preso. E aí, Bruna, a gente está falando do Sarkozy à direita, do Hollande à esquerda e do Macron no meio. O Lula realmente teve boas relações com os três. Agora, Bruna, você cometeu um ato falho.
Jacques Chirac já morreu em 2019. Jacques Chirac também. Sim, desculpa. Amigos, círculo próximo, porque ainda assim ele deixou um círculo de influência importante e o Lula está preocupado, porque mesmo o Lula acha que não necessariamente o Macron vai ter chance aí ano que vem. Então ele está sondando quem será que vai ter realmente chance nas eleições francesas. E na França tem uma outra peculiaridade. A França, por duas vezes, em 2002 e 2017, nas eleições presidenciais, ocorreu o avanço de um candidato da extrema-direita ao segundo turno, o Le Pen pai e depois Marine Le Pen a filha. Né? E nas duas vezes, a esquerda, ela se aliou, sim, a primeira vez, à direita com Chirac, depois ao centro com Macron, para derrotar o candidato da extrema-direita. Então, embora o Macron seja alguém impopular agora, a gente sabe que no segundo turno há uma grande possibilidade de que ele consiga, caso avance ao segundo turno, reunir também o apoio das forças de esquerda. O que você está mostrando aí, Constantino, para quem nos acompanha também pelo áudio? Estou refrescando a memória do Piperno. Obama detona Lula. Escrúpulos de chefão do crime e corrupção bilionária. Isso é o que fica. O cara foi uma coisa bem mal interpretada num momento ali. É que na história da França, eu acho que a gente tem que lembrar que na história da França, da Revolução Francesa para cá, eu acho que valores desse tipo, Constantino, não são assim tão importantes, né? Porque o que teve de mortandade, o que teve de abuso, o que teve de imoralidade nessa história, eles já estão na quinta ali República, então foi tanto trauma, os traumas foram tão profundos na história da França que acho que o cara ser corrupto não é tão grave quanto alguém, né, no passado dos revolucionários franceses que guilhotinavam freira e padre, dizendo que a igreja... Isso. O Robespierre incorruptível guilhotinando padre e freira. E essa imagem de estadista do crime não será descolada de Lula. Ele vai para a eleição do ano que vem para perder com essa imagem coladinha. Estadista do crime. Não, e também não vamos esquecer que na França realmente tem de tudo. Na época da Segunda Guerra, inclusive, a gente viu importantes correntes conservadoras da França lutando ao lado do nazismo. Só um minuto que isso eu preciso corrigir. O Jacques Pétain, na verdade, os que se aliaram, os que foram colaboracionistas dos nazistas, são considerados pelo Fumaroli, que é um brilhante conservador, que deixou vários livros, como aqueles que criaram o que a política cultural de esquerda da França implementou do governo Mitterrand para frente. Então é aquela história, né? O fascismo está mais perto da esquerda do que os esquerdistas imaginam. Ou seja, um autor conservador considerou que realmente a turma do PT foi quem começou política cultural esquerdista. Com os nazistas. Grande fonte. Com os nazistas.